tem que destroná-lo. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Por isso que eu queria dar essa palavra para você. Nos dias de Jesus, os fariseus, por isso que até hoje existe a palavra chamada farisaísmo. O que é farisaísmo? Farisaísmo é a pessoa religiosa, que tem mais preocupação com as coisas de Deus do que com o próprio Deus. Os fariseus disseram até que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Em outras palavras, ele estava endemoniado. E eram religiosos, extremamente religiosos. Nesta manhã, eu quero convidá-los a abrir em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar exatamente sobre os maus ensinos. Fuja dos falsos ensinos ou dos maus ensinos ou dos falsos profetas. Se nos dias de Jesus já era um problema sério essa questão, e quem estuda teologia sabe muito bem que havia muitos falsos mestres, e eles ensinavam muitas heresias. Heresia é aquilo que não condiz com o ensino correto da palavra de Deus. E nós vamos ver aqui em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12, João, ele está escrevendo as revelações que ele recebeu do Senhor, e eu tenho feito questão de falar tanto no domingo pela manhã quanto no domingo à noite sobre a mesma temática, porque a gente sabe que você, quando ouve uma vez só, você ouve e cai no esquecimento. Então essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje ficam ali na região da Turquia, o Império Romano naquela época dominou o mundo de então, e toda essa região, Egito e Síria e Turquia, Israel, tudo pertencia ao Império Romano. E João então, ele recebe essa revelação e escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas de João são consideradas, ou essas mensagens universais, ou seja, serve para todas as igrejas em todos os tempos, nos 4 cantos da terra. E nós, como igreja, estamos inseridos em algum desses contextos aqui. Só há 2 igrejas que o Senhor Jesus não reprova. Só 2 igrejas. Então, as demais, ele aprova em alguma parte e desaprova em algumas outras partes. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, que está aí a partir do versículo 12. A cidade de Pérgamo era a segunda cidade mais importante na época. A mais importante era Éfeso. E a segunda mais importante era Pérgamo. E o apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os missionários, ele foi plantando igrejas nessas regiões. No primeiro século, o evangelho varreu o mundo de então. E é algo que serve, inclusive, para nos desafiar. Porque o apóstolo Paulo, ele contava com o quê? Lombo de animais, camelo e viagens em navios precários. E as viagens missionárias dele permitiu que o evangelho alcançasse o mundo de então. E hoje nós temos tantas facilidades, não é verdade? Mas a gente não tem levado o evangelho onde devíamos levar, porque há uma certa indiferença da igreja de hoje quanto à missão recebida de pregar o evangelho.
Quando João recebe essa mensagem, todos os apóstolos já tinham morrido. Exceção feita a ele, como eu já vos falei. Dizem os historiadores, Policarpo, por exemplo, que tentaram de tudo matar João e não conseguiram matá-lo. O Senhor o livrava. E então, por essa razão, ele foi exilado. Ele era pastor em Éfeso. E possivelmente tenha voltado a ser pastor em Éfeso. Ele recebe essa mensagem do próprio Senhor Jesus e endereça a essas igrejas. E Pérgamo era uma cidade muito relevante. Não era uma cidade como Éfeso propriamente, porque Pérgamo era uma cidade culta, muito culta. O diferencial era a cultura de Pérgamo. Para vocês terem uma ideia, a maior biblioteca da época era a biblioteca de Alexandria, no Egito. E Pérgamo queria rivalizar com a biblioteca de Alexandria no que diz respeito aos volumes de obras literárias. Só que naquela época não eram livros assim. Naquela época, eles tinham os livros em papiro. Eu ia até trazer, porque eu fui ao Egito e eu trouxe uma peça em papiro, que está na minha casa. E eles, e até lá na nossa fazenda, logo na entrada, tem uma plantação de papiro. É que muita gente não conhece, não sabe o que é algo raro, inclusive. Eles trabalhavam o papiro, que era de uma planta, e faziam o que hoje nós chamamos de papel, né? E os rolos. Acontece que, como Pérgamo estava desenvolvendo muito no que diz respeito à cultura, o Egito impediu que fosse transportado papiro para Pérgamo. Aí o que os líderes de Pérgamo fizeram? Inventaram uma nova forma de escrever e fazer livros. Por isto é que nós temos nos originais os textos escritos em papiro, mas temos os textos escritos em pergaminho. Pergaminho. Porque em Pérgamo eles desenvolveram um outro material em couro de animais. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os pergaminhos do Mar Morto, que foram escondidos naquelas cavernas próximas ao Mar Morto, todos pergaminhos originais de textos sagrados, praticamente todo o livro do profeta Isaías. Quando houve praticamente a destruição dos judeus em Israel, nos anos 70, quando o Império Romano decidiu abafar todo o levante que tinha sido feito pelos judeus, havia na religião judaica vários segmentos, né, dentro da religião, como mais ou menos nós temos hoje as denominações, batista, presbiteriana, assembleiano. Eles tinham os fariseus, eles tinham os saduceus, eles tinham os herodianos, eles tinham os zelotes. Eram segmentos, cada um interpretava de um jeito. E os zelotes, eles eram muito brigadores. E eles fizeram uma revolta contra o Império Romano. Não sei quantos costumam ler os livros chamados apócrifos.
mas eu tenho esses livros e eu os estudo. E existe, inclusive na Bíblia Católica, os livros dos Macabeus, primeiro Macabeu, segundo Macabeu. O livro dos Macabeus mostram a revolta dos Macabeus liderada pelos Zelotes. E aí o que aconteceu? O Império Romano veio, abafou aquela revolta e destruiu a nação de Israel. O templo foi destruído, o povo foi perseguido e aconteceu o que nós chamamos da grande diáspora. Os judeus foram espalhados pelos 4 cantos da terra. E por esta razão, o templo onde eles cultuavam foi totalmente destruído. Por esta razão, os judeus passaram a adorar a Deus nas sinagogas, porque o templo fora destruído. Só recentemente, em 48, os judeus voltaram para a sua nação. Então, nós vemos que aquelas cidades onde o evangelho foi pregado, como Pérgamo, desenvolveu o pergaminho, e não só o pergaminho, era uma cidade também muito voltada para a medicina. Em Pérgamo a medicina era muito elevada, só que a medicina na época era um tanto quanto misturada com o misticismo. Até hoje ainda há, não é, pessoas que usam a medicina, mas com um lado místico. Aí vocês veem, os médicos hoje, eles não trazem aqui uma serpentezinha. Não tem uma serpentezinha? A maioria das pessoas não sabe por que tem essa serpente ali. Exatamente porque em Pérgamo havia um Deus que era representado por uma serpente. E por esta razão, até os dias de hoje, o símbolo da medicina é a serpente. Porque a medicina lá, ela era muito importante e tinha um valor muito grande. Então, era uma cidade com algumas peculiaridades. Mas o problema maior qual era? O templo de adoração ao imperador. Foi praticamente a primeira cidade que estabeleceu o culto ao imperador. Então vamos supor que aqui a estátua do imperador estivesse sendo adorada. E havia então os sacerdotes que ministravam aquelas essências e tudo mais. E todos tinham que chamá-lo de Senhor e Deus. Senhor e Deus. E não só o templo consagrado ao imperador, mas consagrado a outros deuses. Falsos deuses. E é por essa razão que João manda essa carta à igreja de Pérgamo. Com essa introdução, eu quero que você agora acompanhe no texto sagrado para se situar melhor sobre esta mensagem de João. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A Bíblia é considerada como uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, estas são as palavras daquele que é o verbo encarnado, a palavra viva de Deus. É por isso que lá em João, no capítulo 1, o que está escrito lá? No princípio era a palavra, verbo ou palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Então ele se apresenta aqui como a palavra, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. Está dizendo a igreja de Pérgamo. Sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás. Porque não é só o fato
de ter um templo consagrado ao imperador. Não é só o problema de ter outros templos consagrados a outros deuses. Qual é o grande problema que, inclusive, nós nos deparamos no nosso país e em outros países? É a mentalidade satânica que domina. É a mentalidade satânica. Alguns países, como China, como Índia, que cultuam a outros deuses. E no nosso país, amados, a gente lamentavelmente tem visto isto acontecer. Naqueles países, são os países onde há o maior número de suicídio. O maior número de suicídio. Por causa de uma mentalidade satânica que quer exatamente tirar a vida das pessoas, porque isso não é plano de Deus. Então, aqueles cultos pagãos estavam implantando uma mentalidade satânica. O que é que nós vemos no Brasil hoje? Uma mentalidade de corrupção. Uma mentalidade de engano. Tomou conta do nosso país. Por causa dos cultos aos demônios. Líderes políticos que prestam culto aos demônios e não se avestam de afirmar isso. O Senhor está dizendo à igreja: eu sei onde você está, onde está o trono de Satanás. É por isso que a palavra do Senhor diz dessa maneira: foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Desfazer as obras de Satanás. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Por que é que nós temos como DNA da igreja o discipulado, ganhar almas para Cristo? Porque assim você desfaz as obras de Satanás. Cada alma que você salva, que servia a Satanás, agora serve a Jesus. E eu estou muito feliz com aqueles que estão se preparando para batismos. Às 9 horas tem uma classe, junto com as classes da escola bíblica, de preparação para batismos. E nós no mês agora, a partir de domingo que vem, a gente começa a batizar todos os domingos. Domingo pela manhã tem batismo, no outro domingo tem batismo, no outro tem batismo, até o segundo domingo de agosto. Amém, irmãos? É motivo para dar glórias a Deus. Tem igrejas que estão com batistério entulhado de material, porque não tem batismo. Igrejas que estão morrendo. E pela glória do nome do Senhor, essa igreja tem saqueado o inferno, para a glória do nome do Senhor. Esse é o nosso papel, desfazer as obras de Satanás. Porque o diabo, ele quer colocar o trono dele. Ele quer ser adorado de alguma maneira. E lá em Pérgamo o Senhor está dizendo: eu sei onde você está. Onde está o trono de Satanás. Agora vejam bem. Contudo, mesmo diante de tais problemas, permanece fiel ao meu nome. A igreja estava permanecendo fiel ao meu nome. Não renunciou à sua fé em mim. Não voltou atrás. Uma palavra popular, né? Não negou fogo. Não retrocedeu. Mesmo sabendo. E aí eu louvo a Deus por isso. Porque nós vivemos num mundo em que o diabo tem, parece que cada dia mais dominado mais e mais e mais. Mas nós ainda temos aqueles que são fiéis para a glória e honra do nome do Senhor. Você não negou a mim, o Senhor está dizendo. Nem mesmo quando Antipas era possivelmente o pastor da igreja. Quando Antipas, minha fiel testemunha,
foi morto nessa cidade onde Satanás habita. E quando você lê sobre a morte de Antipas, que morte cruel, que morte cruel. Foi morrendo, sendo derramado sobre ele fogo ardente. Mas não negou a Jesus. Não negou a Jesus. E a igreja permanecia fiel mesmo diante de tanta perseguição. No entanto, agora vem no entanto, né? Esse é o problema. Que às vezes a gente tem algumas qualidades boas. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se pegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Para entender melhor isso, eu teria que fazer uma mensagem só sobre Balaão, né? Mas vocês devem conhecer pelo menos aquela história da mula de Balaão, né? O próprio animal teve que repreendê-lo, porque Balaão era um profeta, mas um profeta que se vendia. Um profeta que aceitava suborno, que aceitava propina. E Balaque queria vencer Israel na batalha. E contratou o Balaque para ele amaldiçoar a nação de Israel. Por isso o texto está dizendo, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. E as ciladas eram contaminar a nação de Israel com a prostituição, com a promiscuidade, porque naquela época era muito comum ter sacerdotisas que ensinavam que as pessoas podiam cultuar a Deus nas suas orgias, nas suas promiscuidades. É isso que ele está dizendo. Eu tenho contra vocês isso. Há muita gente aí que está seguindo os ensinos de Balaão, está dentro da igreja, mas está envolvido em promiscuidades, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos naqueles cultos. Vejam bem, ele está escrevendo para a igreja. Você está vendo quanta coisa às vezes dentro da igreja? Às vezes as pessoas se apegam a coisas tão superficiais, mas há pecados gravíssimos que são colocados de lado porque são escondidos, mas nada é escondido aos olhos de Deus. Ele está dizendo, tem aí gente que está, se desviando do caminho, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Tem gente aí no meio de vocês que está parecendo que é fiel, mas não é fiel. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Lá em Éfeso também, João faz mesma menção aos nicolaítas. Ensinos pervertidos. Sempre, amados, haverá líderes ensinando o povo um caminho que não é o caminho do Senhor, desviando as pessoas. Por isso, o tema da mensagem, cuidado com os falsos líderes, com os falsos profetas, com os falsos ensinamentos. E eu tenho depurado isso. Em geral, pessoas de muitas igrejas evangélicas têm pouco ou nenhum conhecimento da palavra de Deus. E às vezes se tornam religiosos praticantes, mas não têm o temor de Deus em suas vidas. E a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso.
É um alerta que João está fazendo à igreja de Pérgamo. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se. Enquanto é tempo, o Senhor está dizendo, arrependa-se. Quantas pessoas perderam o fervor espiritual? Perderam a alegria de servir a Jesus? Quantas pessoas às vezes caminham na vida cristã, mas com pecados ocultos, que não são manifestos, mas tira o brilho, tira a alegria. E o Senhor conhece-nos. Ele está dizendo, eu sou aquele que tenho a espada de 2 gumes. Eu sou aquele que vasculha os corações, que conhece a todos, não só por fora, mas também por dentro. Arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O Senhor está dizendo, enquanto é tempo, arrependa-se, porque eu virei. E vão prestar contas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as cartas, João repete as mesmas palavras. Quem tem ouvidos espirituais, ouça. Você não está me ouvindo só com os ouvidos físicos. Você está me ouvindo com os ouvidos da alma. Com os ouvidos do Espírito. Porque quando você crê em Jesus Cristo, meu amado, quer queiramos ou não, se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo agora vem fazer morada dentro de você. Por isso que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Em Efésios 1:13 diz assim, 12:13, em quem vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido em Jesus, fostes selados pelo Espírito Santo prometido. Jesus prometeu que voltaria, e Ele voltou. Ele está em nós. E nós temos ouvidos físicos e ouvidos espirituais, olhos físicos e olhos espirituais, mente física e mente espiritual. E Ele está apelando então, vocês que são salvos, que têm o Espírito Santo, ouça o que o Espírito está dizendo. Não se coadune, não aceite os falsos ensinamentos. E ele continua, ao vencedor darei do maná escondido. Ao vencedor, a vencedora, uma batalha espiritual que todos nós travamos dioturnamente. E ele está dizendo, mas o que vencer, você está vendo que diferentemente do que muitos ensinam, não depende só de Deus, depende da gente. Porque senão o Senhor não diria isso. Alguns aqui acham, não, tudo depende de Deus, Ele já escolheu você, e aí é só mamão com açúcar, você está aqui e tal, mas Ele resolve tudo para você. Não, ao que vencer, vai comer do maná escondido. Eu pergunto para você, qual o simbolismo do maná? Qual o simbolismo do maná? Quando Deus estabeleceu para Moisés fazer a arca, entre as coisas que foram colocadas na arca, Ele colocou lá do maná. O maná. O maná era a comida que caía do céu no deserto. Aí Jesus quase é apedrejado, não é apedrejado, mas eles o abandonam em João no capítulo 6, quando ele multiplica os pães, aí ele começa a dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles queriam pão só para comer. E ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então eles o abandonam. Fica só Jesus e seus discípulos. O maná
é o próprio Senhor Jesus Cristo. É isto que o maná simboliza. Deus deu de comer aquele povo, mas a representação daquela comida era o próprio Senhor Jesus provendo para eles. E por isto o maná, que se guardado de um dia para o outro apodrecia, dentro da arca não apodreceu, porque era o símbolo da presença de Jesus na arca. Ao vencedor vai comer do maná. Lembram-se quando ele estabeleceu a ceia? Quem não comer a minha carne não tem parte comigo. É um simbolismo, mas é um simbolismo de que você estará com Jesus para sempre. E mais do que isto, e eu finalizo, também lhe darei uma pedra branca. Lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao vencedor, eu vou dar uma pedra branca. Essa pedra branca tem vários simbolismos, mas o simbolismo que eu mais gosto é de que quando você estava sendo julgado, uma pessoa estava sendo julgada, então o juiz ia dar uma sentença, e se ele colocasse uma pedra preta, você estava condenado. Mas quando ele colocava uma pedra branca, você estava livre. O Senhor está dizendo ao vencedor: eu vou dar uma pedra branca, e nela vai estar um nome escrito que só você conhece. Sabe por que só você conhece? Porque você é pessoa única diante de Deus. Nós somos pessoas únicas, e Deus, Ele tem registrado o nosso nome no livro da vida, e ao vencedor, Ele vai dizer: você cometeu erros, você cometeu pecados, mas você foi fiel, então está justificado para sempre. Entra no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus nos abençoe.